Depois de 25 anos que ele meteu o filho da promessa. Então muitas vezes nós temos para ontem, né? E Deus tem o tempo dele, né? Deus tem o tempo dele. Então com nós não é diferente, não. Às vezes queremos que as coisas acontecem, né? Deus tem o tempo dele. O importante é que nós estamos na presença, né? Ficar na presença. Isso é importante. Estar buscando. E tudo que é fácil também nós não valorizamos, né? Agora quando as coisas é lutado aí com garra, né? Aí dá valor, né? Interessante. Glória a Deus. Eu não sei se eu comentei com os irmãos também no testemunho, quando a pastora Maria comentou sobre os tesouros escondidos, né? E de muitas vezes nós somos, às vezes, a falta de fé é tanto que nós fazemos coisas pequenas, né? Às vezes, muitas vezes eu vejo o pastor pregar aí, né? Poxa, irmão, você vai pedir um carro para o senhor, você pede uma fusquinha, né? Às vezes eu fico até bravo, né? Porque tem um fusquinha lá em casa que é meu xodó, né? Eu fico até bravo, velho, o pastor tem a ver com o meu fusquinha, né? Mas amém, né? Porque muitas vezes a nossa fé é pequena, né? E nós temos que entender que nosso Pai, né, é o dono do ouro e da prata, né? Ele tem tesouro escondido para nós mesmos, né? Eu não sei se eu contei para os irmãos já um dos testemunhos da minha vida, porque na minha caminhada de quase 40 anos na presença do Senhor, né, já presenciei muitos milagres, né? Então, e um deles, a respeito do tesouro escondido, eu não sei se eu comentei com vocês, eu fui ver um carro com uma cliente, né? E lá na loja tinha uma caminhonete de luxo lá, nova, mas linda. Eu fui lá e fiquei paquerando ela lá, né? Aí fiquei dando voltinha nela, assim, nem entrei nela, né? Fiquei dando voltinha nela, assim, então, né? Aí o vendedor falou assim, e aí, vai levar? Eu falei pra ele assim, meu irmão, isso não é pra mim não, porque era muito dinheiro. Hoje um carro de luxo nos seus 400 mil reais, né? E eu falei, não, isso não é pra mim não, né? E até recolheu um pouquinho, né? E fui embora. Aí quando eu cheguei na porta da loja que eu estava indo embora, eu falei pro senhor assim, Senhor, eu sou teu filho, eu falei que aquele carro não era pra mim, né? Porque era muita coisa, e o senhor é dono de tudo. Eu fiquei indignado, falei, não tá certo isso aí não. Aí eu falei para Deus assim, Senhor, eu vou sair daqui dessa loja agora, o senhor vai me honrar o meu trabalho, o senhor vai abençoar aquela oficina, e eu vou guardar dinheiro, eu quero comprar esse carro à vista ainda. Glória a Deus. Vista. E o outro, mesmo carro ainda, a mesma cor, o mesmo modelo, tudo detalhe por detalhe do Senhor. E saí da loja e fui embora. Foi essa a minha oração que eu fiz. Eu falei, não, Senhor, eu me senti envergonhado, não. E ali, meus irmãos, não vou dizer para você que eu trabalhei em prol disso, não. Tipo assim, que eu me secado, não, vou cortar, eu quero. Não. Eu coloquei diante do Senhor. E Deus começou a transbordar o meu trabalho, a oficina. Comecei a trabalhar até mais tarde, aquela correria doida, né? Que eu sempre trabalhei demais, né? Meus irmãos, o propósito estava de pé. Eu não usei o dinheiro para nada. Foi só guardando dinheiro, guardando. Passado um tempo, eu tinha todo o dinheiro na mão para me comprar o carro. Só para vocês terem uma ideia, esse carro eu demorei 3 meses para achar ele. Não achava esse carro porque eu queria do jeito que eu falei para o Senhor. Senhor, a mesma cor, o mesmo modelo de luxo, do jeitinho que eu vi lá. Se eu não achar, eu não vou comprar. Aí eu achava de outra cor, tudo, mas a cor que eu queria eu não achava. E descansei no Senhor. E fiquei aí esperando, né? Anúncio, internet, né? Até que um dia eu encontrei ela. Eu encontrei, só para vocês terem uma ideia, às vezes você vai negociar na loja, você quer fazer uma oferta, tal, não sei o que lá, uma proposta, né? Não fiz proposta nenhuma, não. O valor do carro, da caminhonete, fui lá, fiz o depósito todinho, o cara até assustou, filha. Nossa, Deus, cara, nunca viu uma coisa assim. Né? Você já fez o depósito, Olhou para você e não deu nada nessas. Olhou para você simples assim. Eu cheguei com o mecânico lá até assim, né? O cara até assustou, né? Então, meus irmãos, Deus tem tesouro escondido para nós. Às vezes eu emoção, porque Deus é muito bom. Glória a Deus, Ele é fiel. Basta crer e esperar. Até esse carro, até essa caminhonete era tão linda, como meus irmãos falam assim, Celso,
Você não tem medo de andar com ela por aí, não? Eu quase não andava com ela. Às vezes eu ia bater um futebol quando o lugar era mais requintado assim, né? Às vezes eu ia para a igreja, às vezes um passeio, mas muito pouco. Pra vocês terem uma ideia, eu fiquei 5 anos com ela, eu andei 5.000 quilômetros. Quer dizer, o pessoal também que sabe que tem andar de carro, sabe que não é nada, né? Aí, era até vaidade um carro daquele, né? Mas sempre eu falo assim, que quando Salomão fala que de tudo na nossa vida, tudo, o final é vaidade. Para vocês terem uma ideia, eu nem usava mais a caminhonete, eu nem ligava para ela. Era tão linda, podia sair desfilando aí, não ligava mais. Mas o propósito que Deus me honrou, ele me honrou. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vale a pena ser fiel. Vale a pena. Foi falado aqui sobre a experiência. A irmã Mari falou sobre a experiência. Muitas vezes nós deixamos por último o Senhor, né? O nosso tempo, por último, o Senhor. O nosso salário, por último, o Senhor. Tudo errado. Quando se fala em primícia, é o primeiro. E o primeiro é do Senhor. Nós possamos aprender isso. Que o primeiro é do Senhor. E aprender que Deus vai nos honrar. Isso é fé. Isso é fé. Hoje, glória a Deus, não preciso pedir nada ao Senhor, porque eu tenho tudo. Né? Deus me deu tudo. Né? E eu sempre falo para o Senhor, o que eu tenho é teu. O que o Senhor vai fazer, eu vou fazer. E fim de papo. Então, meus irmãos, Deus tem tesouros escondidos para nós. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem tesouros. Vamos ser fiel, vamos permanecer ali, ó, e confiar. Eu falo para os meus filhos que nós temos que plantar. Eu falo, filho, quando conhecer alguém assim que você pode ajudar, ajuda, filho. Vai lá, faz alguma coisa, né? Deus está dando oportunidade para você de plantar. Porque se não fizermos nada, nós não plantamos nada, também não vamos colher nada. Então muitas vezes alguém encosta perto da gente e você fala, ei, já vai dar trabalho. Não. Deus está dando oportunidade para você ir plantar. Às vezes é um almoço, né? Um alimento aí para o mendigo que passa. Oportunidade de plantar. Que nós possamos observar isso. Né? Às vezes Deus coloca pessoas do nosso lado, para falar o amor de Deus para Ele. E às vezes deixamos passar aquela oportunidade. Eu lembro até um dia que tinha um cliente. Vocês sabem que tem cliente bacana, né? Pessoas bacanas, e tem pessoas chatas que você quer ver longe, né? Você encosta, você chega perto assim, você fala, deixa eu mudar de rumo, não é verdade? Você tem que mudar de rumo, não é verdade? Tem pessoas que é difícil, né? E eu sempre falei do amor de Deus para as pessoas que entravam na oficina, dos meus clientes. Mas tinha um lá. Olha, meus irmãos, não é fácil não. É como carregar a cruz. Eu duro que o fulano gostava de mim, gostava do meu trabalho e falava mal de mim ainda. Só que eu ia para outro mecânico, ia lá, levava para mim, lá, pô senhor, mas esse cara fala mal de mim, reclama, que é preço barato, não vai embora, né? E eu não falava do amor de Deus para ele, porque eu queria menos conversa com ele, para ele poder ir embora quanto antes. Para ele ir embora, né? Para ele ir embora. Aí um dia o Espírito Santo falou assim, fala do meu amor para ele. Eu peguei, meus irmãos, né? Porque eu sei a voz, eu conheço a voz de Deus. Na mesma hora ele desceu com o carro assim, ó, para chamar a atenção dele. Falei assim, ô fulano, eu tenho a inscrição dele. Ô fulano, para aí, deixa eu confirmar aqui se eu apertei a roda. Eu dei uma de Miguel lá, né? Só para ele poder voltar, né? Ele voltar, ele não falou, ó, vem cá que eu quero falar do amor de Deus. Não, né? Eu volto o carro aqui, eu quero conferir as rodas, né? Aí eu conferi as rodas e tal lá, e ali eu entrei na palavra com ele. Aí depois que eu falei do amor de Deus para ele, meu coração acalmou. Agora você pode ir embora. Meu Deus, é forte. Então, meus irmãos, vamos ficar atentos com os sinais, né? Deus, ele fala com, às vezes, uma planta, né? Às vezes você está olhando uma planta assim, ó, você olha para você ver a presença de Deus.
sinais. Amém? Eu creio que Deus já falou com nós nessa noite, mas eu tenho uma palavra para com os irmãos. E eu quero falar nessa noite sobre aqueles que obedecem ao Senhor e aqueles que não obedecem ao Senhor. Aqueles que obedecem ao Senhor têm um galardão, tem um tesouro escondido para ele. Aleluia. Que o Senhor vai revelar. Coisa linda, Jesus. E aqueles que não obedecem, meu irmão, só tem um preço. Meu Deus. Que nós possamos obedecer ao Senhor. É forte. A Bíblia fala sobre dois personagens, que eu só peguei dois aqui só, né? Eu creio que ela fala mais, né? O primeiro que eu quero falar para os irmãos é sobre o rei Saul. Desobedeceu ao Senhor, pagou o preço. O rei Saul era um homem de Deus. Deus ungiu ele como rei. Mas cresceu tanto, né? Talvez o orgulho subiu, né? Talvez a riqueza chegou, o orgulho subiu. Eu sou rei, eu mando, eu faço. Conta a história que o profeta Samuel, que fazia o sacrifício para o Senhor no altar. Em um dos momentos ali, os reis estavam tudo presente ali, o povo estava tudo presente. O profeta Samuel atrasou um pouco de chegar. Não sei esse pouco a Bíblia no relato, mas ele atrasou. E ele estava preocupado ali do povo ir embora, porque estava atrasado o processo. Vamos dizer que a reunião estava atrasada. E ele não tinha autoridade do Senhor para poder fazer o sacrifício, né? No altar. Quando se fala em altar, meus irmãos, às vezes para subir aqui em cima precisa ter respeito. Não se sobe aqui em cima de qualquer jeito, não. Não se sobe aqui em cima de qualquer jeito, não. E a Bíblia fala que ele foi oferecer o sacrifício ali para o Senhor. E o Senhor rejeitou aquele sacrifício, porque não fazia parte dele fazer aquilo. Só o profeta, Meu Deus. só o sacerdote que fazia o sacrifício. E na desobediência dele pagou o preço. Perdeu o reinado. Pagou com a vida. Porque naquela época os reinos, né? O rei sempre tinha um sucessor, que era o pai, o filho, o neto, assim por diante. Como ele tinha perdido o reinado, né? Não adianta. Até o filho dele pagou o preço. Ó, pelo erro de um, o outro paga. Pelo erro do pai, pelo erro da mãe, o filho paga. A família paga. Pela desobediência do pai, a família paga o preço. Os amigos pagam o preço. Tudo na sua volta. Agora, quando você é obediente, a família é abençoada. Os amigos é abençoado. Tudo à sua volta é abençoado. Interessante, né? Então Saul pagou o preço pela desobediência. A Bíblia fala também sobre Jonas, outro desobediente. Pela misericórdia do Senhor, ele não morreu. Pela misericórdia. Vocês sabem da história, né? Deus dá uma missão para ele, para levar a palavra em Nínive, uma cidade que estava perdida. E ele desobedeceu ao Senhor, porque ele não gostava da cidade, porque era um pessoal terrível, né? Então ele queria mais que aquela cidade morresse e ia para o inferno. Ele queria mais. E ele fugiu da presença do Senhor, quer dizer, se achando, né? Que se foge da presença do Senhor. Muitas vezes nós fazemos coisas que não agradam ao Senhor, achando que o Senhor não está vendo. Não, está tudo bem, está sob controle. Não está sob controle. Ouvi muito essa palavra. Não está sob controle, não. Deus está com seus olhos sobre nós. É difícil, né? É difícil, mas nós temos que nos esforçarmos. Porque a palavra de Deus fala que o reino dos céus é tomado à força. Se esforçar de que forma, só assim? Fugir da aparência do mal. A Bíblia fala que
é melhor obedecer do que sacrificar. Porque muitas vezes nós fazemos sacrifício de todo. Às vezes Deus não está me pedindo aquilo. Você quer fazer uma promessa. Ah, Senhor, se o Senhor me der aquele emprego e tal, o meu salário vai ser do Senhor. Às vezes o fulano está lá numa pindaíba, já está devendo porque estava desempregado, né? Aí arruma um emprego, recebe o salário. Eu acho que eu vou dar só 1.500. Eu tenho umas contas para acertar. Voto de tolo. Ah, Senhor, se o Senhor me fizer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Não, meus irmãos, Deus não precisa nada disso não. Deus é só que nossa obediência, nosso dia a dia ali, nosso compromisso com o Senhor. Isso que Ele quer da gente. Agora, obediência sim, compromisso sim com nossos dízimos, com as nossas ofertas, tudo certinho ali, né? Isso tem honra, isso traz bênção. Agora, quando nós obedecemos o Senhor, que é desobedecer a palavra, isso nos traz maldição. Então, conta a história de que Jonas, Deus queria que ele fosse para Nínive pegar a palavra, né? Que Deus estava com misericórdia pelaquela cidade. Que a cidade estava totalmente desviada dos caminhos do Senhor, a perversidade terrível, né? E olha o preço que Jonas pagou. Ele acabou pegando uma embarcação e indo para Tarsis, com a vontade dele. Ele falou: não vou fazer isso não. Desobedeceu o Senhor. Conta a palavra que Deus mandou uma tempestade naquele navio. Meus irmãos, então olha como é que é as coisas. Quando nós estamos na bênção, as pessoas à nossa volta é abençoada. Quando nós estamos na desgraça, na maldição, as pessoas também são amaldiçoadas. E a Bíblia fala que aquele navio estava indo a pique. Os tripulantes tudo apavorados, cada um chamando o seu Deus, porque a coisa estava terrível. Pegaram as cargas, jogaram para fora, para aliviar o peso do navio, para ver se o navio controlava. E Jonas lá quietinho, tipo assim, não é comigo não, mas ele sabia que era com ele. Ele sabia que a situação era com ele. Até que o comandante do navio viu ele e falou: ô filhão, o que está acontecendo aí? Você está sabendo alguma coisa? Por que está vindo sobre essa desgraça para nós? Ele falou assim: o problema sou eu. O problema sou eu. Ele pediu para os tripulantes jogarem no mar, sabendo que o navio ia acabar, porque o problema estava com ele. Meu Deus. A desgraça estava com ele. Por quê? Por causa da desobediência. Ele sabia que era o Senhor ali. Então muitas vezes, meu irmão, quando as coisas não estão acontecendo na nossa vida, Deus está permitindo aquilo. É o Senhor permitindo. E o Senhor é aquele que cria o bem e cria o mal também. Sim. Pensa você que Deus cria o mal? Cria. Mas às vezes, muitas vezes, esse mal não é para a morte, é só para nos corrigirmos, para nós colocar na linha ali. É forte. E a Bíblia fala que ele foi jogado no mar. E Deus permitiu que um grande peixe, uma baleia, né, não conhecia ele. Mas olha que interessante, meus irmãos, ele ficou 3 dias dentro dessa baleia. Ele saiu no primeiro, né? Era só se arrepender. Só se arrepender. Ele ficou 3 dias. Até que um momento ele lembrou do Senhor, de Deus de misericórdia. E orou ao Senhor. Pediu perdão. Pediu perdão ao Senhor. Aí, como nosso Deus é um Deus de misericórdia, conta a palavra que o peixe soltou ele em terra seca. Nem no mar não foi. O peixe soltou, a baleia soltou, o tubarão soltou. Os animais são mais obedientes. Em terra seca. Deus dá uma ordem para o animal e obedece. Aí conta a palavra, Deus, nós que ele obedeceu o Senhor. Aí ele foi para Nínive. A cidade tinha 120 mil pessoas aproximadamente. 120 mil pessoas. Hoje, Sumaré, que é uma região bem populosa, aproximadamente tem isso, 120 mil pessoas. E aquele povo estava indo tudo para o inferno. E ele nem ligou para isso. Queria mais que fosse para o inferno. A Bíblia fala que ele esteve lá e por 3 dias eles estão pregando a palavra. Olha que interessante. Interessante, você vê que interessante? 3 dias dentro do peixe, 3 dias pregando a palavra. Né? E o Senhor Jesus também ficou 3 dias.
morto. Né? E conta a história também que aquele povo se converteu, se rendeu aos pés do Senhor. E a cidade toda foi salva. Então muitas vezes nós somos covardes de falar do amor de Deus para alguém. Nós possamos pagar um preço por essa vida. Porque o Senhor colocou na tua frente, né? Para você falar do amor de Deus para ela, né? Para ter um encontro com o Senhor. Como todos nós, né? Deus, alguém sempre encostou alguém para falar do amor de Deus para nós. Sempre alguém. Você pode falar, não, sozinho para a igreja. Eu confesso que eu fui sozinho para a igreja, mas sempre teve alguém que é testemunho de Jeová, que às vezes trazia uma palavra em casa. Era um crente na minha empresa que eu trabalhava lá, que falava de Jesus para mim. Era meu pai que falava assim: filho, esqueça de tudo na sua vida, mas não esqueça de Deus um segundo. Sempre lembra do Senhor, né? E Deus, pela tua misericórdia, foi me guardando. Então, meus irmãos, obediência traz bênçãos, desobediência, maldição. Nós possamos guardar essa palavra. Hoje eu vou ficar olhando o relógio. Pode mais um pouco. Entrega tudo aí. Aquele dia realmente foi Deus falando, porque eu não tive nem noção do tempo. Não quis atrapalhar o mesmo. Não, mas não atrapalhou não. Meu Deus. Nem? Somou. Então, meus irmãos, a palavra em nossos corações. A Bíblia fala que na língua está o poder da vida e da morte. Na língua. Vamos tomar cuidado com a nossa língua. A Bíblia fala que o tolo, quando ele se cala, ele se torna sábio. Vocês devem conhecer algumas pessoas que às vezes falam demais, né? É um perigo. Vou falar demais, é um perigo. Quantas vezes eu estou num grupinho assim, né? Às vezes, seja no futebol, seja onde for assim, e às vezes eu percebo que eu estou falando demais e não do amor de Deus. Eu falo para mim só assim: cala-te. Fecho minha boca e já muda a conversa ali na hora. Vamos tomar cuidado com a nossa boca. Eu não sei como é que é a sua boca, né, o que sai dela. Mas a palavra de Deus fala assim: pode, né, de uma fonte de água sair água doce e água salgada? Não pode não. Ou ela sai salgada ou ela sai doce. Como é que é a sua boca? É uma fonte de vida. Ela tem saído água salgada ou água doce. É para nós meditarmos. Então, muitas vezes, o nosso calar é melhor do que abrir a boca. Às vezes eu brinco com a minha esposa, né, que eu falo assim: poxa, eu percebo que você conversa mais com os cachorros, né, do que comigo, né? Assim, é uma brincadeira, eu sempre brinco com ela, que é bom a gente estar sempre quebrando o clima, né? Nada de... Eu louvo a Deus que nunca briguei com a minha esposa. As pessoas só pensam assim: nunca discuti com ela. Não, nunca discuti com ela, não. Nunca tive uma palavra com ela, não. Nem ela comigo. Só assim, como é que é isso? Cada um fazer a sua parte e fique papo. Em casa, quem cuida de toda a manutenção, tudo o que precisar, é eu que tenho que fazer. A dificuldade dela hoje, que ela tem problema nas vistas, né? Ela enxerga, ela tem muito reflexo, né? Eu faço tudo para não ter um acidente, nada lá, ela vem em paz. E o que precisar de mim, não precisa falar duas vezes, uma vez só. E eu, mesma coisa, eu não preciso pedir nada para ela, ela já faz tudo já. Então, meus irmãos, que a nossa boca possa gerar bênção, vida. Nós estamos nos tempos difíceis hoje, né? Muitas vezes, eu gosto um pouquinho da política, né? Porque, queira ou não queira, nós estamos em tempos que o empresário está sendo sufocado. Esse é o tempo nosso. Nós temos um tempo que o governo está querendo fazer uma mudança e nos colocar nós como cachorrinho ali, ó.
Você vai fazer o que eu quero. Então, se nós não acordarmos, nós precisamos ser esse cachorrinho que ele quer dominar, fazer o que quer de nós. Então, eu gosto um pouquinho da política, acompanho, e às vezes eu até me afasto um pouco, porque às vezes estressa um pouco. Às vezes o coquetel entra dentro do coração. Entra dentro do coração, daqui a pouco eu penso coisa, eu falei, Senhor, misericórdia. Misericórdia. Porque a palavra fala aqui de tudo que se deve guardar, guarda o coração. Porque é dele que procede as nossas atitudes. Glória a Deus. A palavra também fala lá em Eclesiastes 7, versículo 14, se me fala a memória, né? Que a boca... Não. Mateus, acho que Mateus 12, Mateus capítulo 12, versículo 24, que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então às vezes você deixa entrar coisas dentro, raiva, sabe assim, ódio, daqui a pouco é você que está soltando aquilo. Então nós precisamos guardar, tomar cuidado com o que assiste, com o que os olhos veem, porque isso vai entrando no coração. Aí a coisa começa a engrossar, começa a mudar. Daqui a pouco, em vez de você falar do amor de Deus, está falando coisas que terríveis. É verdade? Então, meus irmãos, nós possamos ser obedientes ao Senhor. Nós possamos sair daqui, levantar de manhã. Tem um livro de Provérbios, eu não sei. Isso vai ser para aquele que muitas vezes não lê a palavra. Mas o livro de Provérbios é um livro muito bom para nos dar adquirir sabedoria. Então, se nós tivermos esse costume de abrir a palavra, por mais que você não goste de ler, mas lê um Provérbios, vocês vão ver que como é que vai adquirir sabedoria, lidar com as coisas, e as coisas vai ser tudo encaixando. O livro de Provérbios, muito bom. Então, é um conselho que eu dou para vocês, para nós, né? Eu sempre que eu tenho um tempinho, gosto de sentar na minha sala lá, na minha copa lá, eu gosto de estudar a palavra. Cada vez que eu estudo a palavra, eu cresço. E outra, compromisso com o Senhor. Quando nós temos compromisso com o Senhor, compromisso com a obra, nós crescemos. Nós crescemos. Agora, quando não temos compromisso, não crescemos. Nós possamos ter compromisso com a obra do Senhor. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade, né? Que o que eu queria passar para os irmãos é isso. Nós possamos ser obedientes. Amém? Eu quero agradecer a pastora pela oportunidade. Glória a Deus. As palmas ao Senhor. Você viu aí, igreja? Que maravilha. Glória a Deus, né? A palavra. Está gravando aí, meu bem? Tá? No YouTube? Sim. Já? Vou passar para lá. Ah, tá. Entendi. Amém. Você que vai assistir pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, curta o canal, né? Ministério Betel, Comunidade Evangélica Betel agora, né? Para a glória de Deus. Amém? Pode concluir, meu bem.